Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para te ensinar esse gorro em tricô. Ele tem um pontinho trabalhado aqui na parte de cima com o fio urbano e o acabamento com fio angorá. Ele é tamanho adulto, muito confortável. Se você quiser um gorro um pouco menor para adolescente, você pode fazer a mesma receita e usar com uma dobra. Olha só, fica muito bacana também. Então vamos conferir os materiais e uma ótima aula para você. Para a aula de hoje, vamos precisar de um novelo do fio urbano na cor azul, numeração 8473. Um novelo do fio angorá, cor crômio, de numeração 8082. Agulha para tricô, 7 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria e fita métrica. Vamos começar pelo fio urbano, colocando 58 pontos na agulha. Então, eu vou colocar da forma tradicional. Aqui a gente calcula o pedaço de fio, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, mais um pedacinho aqui. Vou colocar os meus pontos na agulha. Você pode colocar do jeito que você já tem costume. 1, 2, 3, 4, 5, 58 pontos na agulha. Cortei o excesso do fio. Agora vamos distribuir 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô até o final. Vamos repetir essa sequência. Então, vou começar com 2 pontos em meia. Agora, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. Pegando sempre todos os cabos do fio. 2 pontos em tricô. Repete essa sequência e eu encontro com vocês no final da carreira. Tô chegando aqui no final da distribuição e os meus últimos pontos vou fazer em ponto meia. Você vai virar o trabalho e agora a gente vai acompanhar a posição do ponto. Aqui eu estou vendo 2 pontos em tricô. Então, a gente começa fazendo 2 pontos em tricô. Nós vamos fazer as carreiras assim. Uma carreira a gente acompanha, na outra a gente muda a posição do ponto. Então, nessa carreira aqui agora, eu estou acompanhando a posição dos pontos. Aqui eu vejo 2 pontos em meia, então faço sobre eles 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em tricô. Então, essa é a carreira que a gente está acompanhando a posição dos pontos da carreira anterior. Vai seguir até o final, distribuindo 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, acompanhando a carreira anterior. Estou chegando no final da carreira, vou finalizar com 2 pontos em tricô. Então, acabamos de fazer a carreira que nós acompanhamos a posição dos pontos. Vira o trabalho e agora a gente vai fazer uma inversão da posição. Aonde eu vejo ponto meia, eu vou trabalhar ponto tricô. Então, ajeita fio para frente. Tenho 2 pontos em meia, começo fazendo 2 pontos em tricô. Os 2 seguintes estão em tricô, faço 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Nessa carreira que a gente troca a posição, aonde tem ponto meia, vamos fazer ponto em tricô. E aonde tem os pontos em tricô, vamos fazer pontos em meia. É muito simples esse ponto fantasia. A gente vai fazer uma carreira acompanhando os pontos, vira o trabalho, faz uma carreira invertendo a posição dos pontos. Uma carreira acompanhando, uma carreira invertendo. Mas vou fazer mais um pouquinho aqui para ficar bem explicadinho. Então, essa a gente está invertendo. É só seguir até o final, trabalhando 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, só observando a posição da carreira anterior, porque nessa a gente trabalha ao contrário. 2 tricôs recebem 2 meias.
2 meias recebem 2 tricôs até o final. Prontinho, finalizei a minha carreira, olha lá. Agora a gente vai fazer uma carreira acompanhando os pontos. Então, viro o trabalho, meus 2 primeiros pontos estão em meia. Então, vou fazer 2 pontos em meia. 1, mais 1. Os 2 seguintes estão em tricô. Vou fazer sobre eles 2 pontos em tricô. E segue 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Essa carreira a gente acompanha os pontos. Vamos fazer exatamente como está na carreira anterior até o final. Prontinho, terminamos a carreira aonde acompanhamos os pontos, ou seja, onde tinha tricô, fizemos tricô, e aonde tinha ponto meia, fizemos ponto meia. Vira o trabalho e agora a gente vai fazer a carreira invertendo a posição, ou seja, aonde tem ponto tricô, eu vou fazer ponto meia, aonde eu vejo ponto meia, eu vou fazer ponto em tricô. Nós vamos trabalhar essas 2 carreiras por várias vezes, aumentando a altura do nosso gorro. Olha lá, 2 pontos em tricô, faço 2 pontos em meia. 2 pontos em meia, faço 2 pontos em tricô. Não tem nenhuma modificação, nós vamos trabalhar dessa forma por várias vezes, tá? Uma carreira acompanhando, uma carreira invertendo. Agora eu vou distribuir essas carreiras, volto com a peça adiantada, vai dar um efeito bem bacana, já já o ponto fantasia começa a aparecer. Pessoal, dei uma paradinha aqui no meu trabalho para mostrar para vocês como que vai ficando o efeito desse ponto, olha que legal. Formam umas listras aqui, ó, na diagonal, e os pontos em relevos vai ficando bem bonitinho, tá vendo? Então, é só continuar distribuindo as carreiras aí para trabalhar a altura do gorro. Terminei as minhas carreiras. Olha só como fica bacana o efeito desse ponto, bem trabalhado. Não se preocupe com a quantidade de carreiras. Eu trabalhei até atingir a altura de 20 centímetros e tenho a largura com 44 centímetros, ó, medindo dessa ponta até aqui. Agora vamos fazer carreiras com diminuições. Aqui a parte de baixo do gorro, aqui como se fosse o alto da cabeça. Vira o trabalho. Vamos fazer agora carreiras com ponto meia e diminuição. Vamos começar pegando 2 pontos juntos em meia, tira os próximos 2 pontos juntos em meia, tenta manter os pontos aqui bem juntinhos, e assim você vai até o final, de 2 em 2, trabalhando 2 pontos juntos em meia. Vou fazer a minha distribuição, encontro com vocês no final da carreira. Estou chegando no final, vou trabalhar os meus 2 últimos pontos. Então, a gente já diminuiu pela metade a quantidade de pontos que a gente tinha na agulha. Vou virar o trabalho e vou fazer essa carreira mais uma vez, pegando 2 pontos juntos em meia e diminuindo ainda mais a quantidade de pontos. Da mesma forma, pego os 2 pontos, finalizo aqui em meia. Os próximos 2, deixando esse fio que passa aqui, ó, quando você for pegar os 2 pontos, bem justinho, tá? Para não ficar buraco. Olha, aproxima os pontos, pega 2 e vamos dessa forma até o final. Tô chegando no final da minha segunda carreira de diminuição. Se por acaso ficar só um pontinho aqui, não tem problema. Olha lá, agora a gente vai cortar um pedaço de fio bem grande, porque a gente vai deixar também para a costura na lateral, melhor deixar em excesso. Vamos colocar na agulha de tapeçaria, olha, com cuidado de não deixar nenhum pontinho para trás. Vamos pegando aqui de um por um todos os pontos.
Vamos deixar assim por enquanto, não vamos costurar a lateral ainda, tá? Deixa ali reservado. Antes da costura, nós vamos trabalhar com fio angorá e fazer uma borda aqui bem bonita. A nossa peça não tem lado direito e nem avesso, os dois lados estão com o mesmo ponto. Com o fio angorá, você pode colocar os pontos com a agulha de tricô ou com uma agulha de crochê. A gente vai deixar uma pontinha para costura. Vamos aqui no primeiro ponto, trago uma alcinha. Vou colocar na agulha, olha só. A gente vai colocar 2 pontos, pula 1, 2 pontos, pula 1. Tem aqui o cordão de correntinhas, que é aqueles pontos iniciais que a gente colocou na agulha. Vou no ponto seguinte, trago o fio. E a gente vai deixar essa laçadinha alta, porque o fio angorá, ele precisa deixar os pelinhos soltos. Se você apertar, então não vai ficar tão bonito. Pulo 1, vou no seguinte, trago o fio. No seguinte, trago o fio. Então, a cada 2 eu pulo um ponto. Dessa forma, eu estou colocando o fio na agulha com a agulha de tricô. Com a agulha de crochê, se você quiser, nós vamos fazer o seguinte. Pula 1, vou no seguinte, ó, trago a alcinha, coloco na agulha. No seguinte, vou colocando na agulha. Pula 1. A cada 2 você pula 1, porque o fio é mais grosso, para não ficar com excesso de pontos, tá? Dessa forma com a agulha de crochê ou simplesmente puxando os fios com a própria agulha de tricô. Pula 1, vou no seguinte, 1, laçadinha alta. No seguinte, pulo 1. 1, no seguinte, trazendo essa laçadinha alta. Agora é só fazer dessa forma até o final. Puxa 2 laçadas, cada uma em um ponto, pula 1, colocando o fio angorá na agulha. Pula 1. As 2 laçadas não são no mesmo ponto de base, tá? Ó, e assim a gente vai seguir até o final. Prontinho, pessoal, olha só como é que fica. Agora a gente vai trabalhar aqui o ponto barra 1 por 1. Um ponto em tricô, um ponto em meia. Mas é muito importante que você não aperte esses pontos, tá? Para que o fio angorá fique com os pelinhos bem soltos e também para que essa parte não fique desconfortável. Então, a gente começa um ponto em meia. Puxar os pontos aqui para a agulha. O seguinte, um ponto em tricô. Um ponto em meia, um ponto em tricô. Aqui no vídeo você não vai conseguir visualizar tão bem os pontos, mas na mão é bem mais tranquilo, tá? O fio angorá, ele tem uma base aqui central, ó. Então, você se direciona bem fácil, olha lá. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E assim você vai até o final. Um meia, um tricô. Se por acaso você estiver sentindo que os seus pontos estão muito apertados, você pode trabalhar com uma agulha maior. A gente está usando a agulha 7 milímetros, mas você pode usar 8 aqui sem problema, 9, tá? Desde que você não aperte esses pontos, para ela não ficar tão armada e com os pelinhos tão presos. Então, eu vou seguir aqui distribuindo ponto barra 1 por 1 até o final da minha carreira. Tô chegando aqui no final da minha carreira e o meu último ponto vai ser trabalhado em tricô. Então, nesse momento, você guarda essa anotação. O seu último ponto foi em tricô? Você vai virar o trabalho e vai começar em meia, porque a gente vai manter a posição dos pontos, vai acompanhar os pontos. Como não dá para ver direitinho, é só você marcar. Se o seu último ponto foi em tricô, então você começa com o ponto meia. O próximo em tricô, o próximo em meia. E assim você vai até o final da carreira, vai chegar lá no último pontinho e vai marcar qual ponto que você terminou, porque quando você virar e começar a próxima carreira, você vai trocar e vai fazer dessa mesma forma. Então, eu vou chegar com vocês lá no final da carreira para a gente repetir. Aqui é só continuar um ponto em meia,
um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô. Encontro com vocês no final. Cheguei no final, olha lá, último pontinho, vou trabalhar em tricô. Viro meu trabalho e vou trocar o ponto. Se eu terminei em tricô, então eu vou começar em meia. Um ponto em meia, o seguinte, um ponto em tricô. A mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Um ponto em meia, um ponto em tricô, um meia, um tricô. Assim a gente vai fazer várias carreiras para fazer uma borda bem bonita aqui no nosso gorro. Então, quando chegar lá no final da carreira, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazendo as carreiras do ponto barra um por um, para engrossar essa borda e deixar ela bem vistosa, tá? Da mesma forma, um ponto meia, um ponto tricô até o final. Olha só como é que fica, trabalhei várias carreiras, você não precisa se preocupar com a quantidade de carreiras, porque aqui a gente não consegue contar direito. Olha só, eu tenho uma barra que está com aproximadamente 8 centímetros. Você pode fazer uma barra mais grossa ou mais fina, conforme o seu gosto, tá? Agora a gente vai arrematar esses pontos um pouquinho diferente, porque a gente quer que essa borda aqui continue flexível. Então, eu aprendi uma forma de arrematar, vou passar para vocês, que dá super certo. Eu vou fazer o arremate aqui todo em ponto meia. Tá? O fio angorá esconde essa barra aqui, essa parte final, então não tem problema. A gente vai fazer aqui o primeiro ponto em meia, vou dar uma laçada, faço o segundo ponto em meia. Então, eu tenho 3 pontos. O primeiro que eu fiz, a laçada, e o segundo. Eu vou derrubar por cima desse terceiro ponto o primeiro e o segundo, ou seja, a laçada e o nosso primeiro ponto. Então, você derruba a laçada sobre o primeiro ponto, tá vendo? Sobre o último ponto, pega o outro e derruba também. Vamos fazer de novo, olha, uma laçada, um ponto em meia, então tenho novamente 3 pontos na agulha. Eu vou derrubar esse e esse por cima desse. Então, primeiro esse e depois esse. Vamos lá. Pego a laçada, passo por cima, pego o próximo e passo por cima. Vamos de novo. Uma laçada, um ponto em meia, pego a laçada, passo por cima, com cuidado aqui para não perder nenhum ponto. Pego outro ponto e jogo por cima. Dessa forma, ó, vai ficando flexível, então vai ficar bem confortável para você botar a touca na cabeça. Vamos lá. Uma laçada, um ponto em meia. Então, pego a laçada, jogo por cima, pego outro ponto, jogo por cima. Acho que dá para ver bem direitinho, ó. Tá? Então, não vai ficar puxando, não vai ficar com aquela barra presa. Vamos mais uma vez? Olha lá. Laço, um ponto em meia, então eu fico com 3 pontos na agulha. Pego a laçada, jogo por cima, fiquei com 2. Pego esse ponto, segura para não escapar e jogo por cima também, tá? Então, vai fazer dessa forma até o final e a gente vai ter uma barra aqui finalizada bem flexível. Prontinho, já cheguei aqui no final, tô com o meu último pontinho e olha aqui, gente, fica bem bacana, bem soltinha, tá? Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho aqui para costura, aproximadamente 20, 30 centímetros. Vamos tirar a agulha desse último ponto, abre essa alcinha, passa a ponta por aqui, para não escapar.
Agora a gente vai costurar o nosso gorro com a ajuda da agulha de tapeçaria. Vamos começar pela parte de cima com o fio urbano. Lembra que nós passamos o fio por dentro de todos os pontos, agora a gente vai puxar. Essa parte aqui confeccionada com fio urbano, ela não tem avesso, os dois lados são iguais. Porém, depois que nós colocamos o fio angorá, a gente percebe que ficou um fio correndo aqui, ó, uma carreira. Então, essa parte vai ser o lado avesso, porque desse lado não aparece, fica mais escondidinho. Olha a diferença, ó, corre uma linha aqui com fio urbano. Então, a gente vai posicionar o nosso gorro, casar as carreiras e vamos fazer a costura. Vamos puxar essa parte aqui de cima para ficar bem fechadinho o topo do nosso gorro. Vamos dar um pontinho aqui para esse miolinho da cabeça não soltar, nem abrir os pontos. Prontinho. Agora a gente vai descer a costura fechando a nossa peça. Agora, vamos colocar o fio angorá na agulha de tapeçaria e costurar a parte final que falta. Une as pontinhas, aqui ó, não dá pra ver as carreiras, então não tem problema, só você colocar aqui as pontinhas bem juntinhas, tá? E vamos fazer a costura, ó, com a certeza de que estamos pegando as duas carreiras. Sem apertar, para não repuxar, só pegar as duas partes. Fica bem visível, não aparece, olha. Vai até o final para não ficar nenhum buraquinho. Vamos arrematar esse fio também lá pelo lado de dentro do nosso gorro. Tenho a pontinha inicial do meu fio. Pode amarrar uma ponta com a outra, 3 nozinhos sempre, por garantia. Corta, deixando mais ou menos 1 centímetro de fio. Prontinho, finalizamos a parte do gorro. Fica com a borda flexível e o ponto do gorro também. Você pode usar o gorro caído ou fazer uma dobra. Olha só, dependendo do tamanho que você quiser, ele fica bem encaixadinho na cabeça, ou pode usar ele caído também. A gente vai agora fazer o pompom, vamos conferir as medidas. Eu tenho uma peça com altura de 28 centímetros. Para fazer o pompom, vamos trabalhar com fio angorá, volta para a agulha de tricô, vamos colocar 10 pontos na agulha. 2,
10. Agora, vamos trabalhar essa carreira toda em meia. Um para cada um. 1, 2, 3. Eu vou fazer em ponto meia, mas se você fizer em ponto tricô, não vai fazer diferença, tá? Você pode fazer em ponto tricô também. Até o final, um para cada um. A gente vai fazer um retângulo, vai dobrar e vai fechar as pontas para fazer esse pompom. Você pode fazer em crochê também, mas como a nossa aula aqui tá toda em tricô, eu vou continuar e vou fazer até o pompom em tricô. Vou fazendo um retângulo, virei o trabalho, continuo distribuindo ponto meia, ou você vai fazer todas as carreiras em tricô ou todas em ponto meia. Aqui não faz diferença porque não aparece. A gente vai fazer um retângulo, vamos dobrar e vamos costurar para fazer um pompom bem volumoso e bem bonito. Olha, não aparece as carreiras, não aparece os pontos, bem fechadinho. Tô trabalhando os 10 pontos, olha, todas as carreiras em meia. Vamos fazer várias carreiras e a gente vai ver a medida para fechar e transformar em um pompom. É só ir virando, confeccionando todas as carreiras, 10 pontos em meia. Prontinho, pessoal, olha lá, trabalhei as carreiras, não precisa se preocupar com a quantidade de carreiras. Tem uma peça de 12 centímetros por 16 centímetros de altura, tá? Agora, gente, olha, já cortei o meu fio, mais ou menos aqui uns 50 centímetros. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Olha, não tirei da agulha de tricô ainda, tá? Estão todos os pontos ali na agulha de tricô. Agora, a gente vai passar essa agulha de tapeçaria, pegar todos os pontos. São 10 pontos que a gente trabalhou. Prontinho. Passa esse fio aqui por dentro, puxa. Agora, do outro lado, a gente vai fazer um zigue-zague com a agulha, ó. Bem na beiradinha, na primeira carreira, para passar esse fio lá do outro lado também. Ó, puxa. Esse retângulo não tem lado direito e nem avesso, porque o fio esconde bem. Ó, já quase virou uma bolinha, tá vendo? Puxa. Agora, ainda tá aberto a parte de cima e a parte de baixo. Agora, a gente vai fazer o mesmo caseado aqui em cima, ó. Bem na beiradinha, tá? Vamos puxar. Olha, fechamos a parte de cima. Ó, não aparece nada, tá vendo? Agora eu vou introduzir esse fio aqui para sair lá do outro lado, pra gente fechar a outra ponta que ainda tá aberto. Só passar o fio aqui entre os pontos e vamos sair lá do outro lado. Ó, não precisa colocar nada aqui dentro, gente, para ele não ficar pesado, tá? No gorro, olha, fica bem levinho, bem macio, bem fofinho, não precisa colocar nada aqui dentro. E a gente vai franzir essa parte aqui de cima também. Só passar a agulha e depois puxar tudo. Olha aí. Um pompom redondinho, bem fofinho. Vou amarrar uma ponta com a outra e vou deixar esses fios que estão aqui para amarrar e prender o nosso pompom no gorro.
Vou cortar aqui um pedacinho, porque não precisa ser muito grande. Agora, vamos prender o pompom no gorro. Posiciona ele bem aqui no centro. E a gente vai fazer uma costura para esse pompom não ficar balançando. A gente tem aqueles pontinhos de arremate aqui, olha, final, a gente vê um círculo bem direitinho. Vamos posicionar, vamos pegar um ponto lá no gorro, vamos pegar um ponto no pompom, tá? Se a gente somente amarrar, esse pompom fica mole, balançando. Então, a gente vai costurar mesmo, usar essa ponta de fio, costurando aqui no alto do nosso gorro. É pegar um ponto no gorro, um ponto no pompom. Não vai aparecer nada, fica bem escondido. Você só vai ter o trabalho de centralizar. Segura aqui, ó, bem para ele não escapar. Vamos fazer um ponto no gorro, um ponto no pompom. A gente vai circular, ele fica bem preso. Antes de dar o pontinho final, observa, vê se ele tá bem centralizadinho, ó. Certinho, ó, fica bem preso e não fica mole balançando. Então, agora a gente vai arrematar a ponta inicial com a ponta final e a gente finalizou a nossa peça. Nem o nozinho não aparece. 3 por segurança. Pode cortar. O nozinho vai ficar aqui bem baixo, deixa assim, mais ou menos 5 milímetros, meio centímetro, tá? Não precisa cortar tão próximo ao nó. Prontinho, pessoal, e assim a gente finaliza a nossa peça. Olha só que bacana o detalhe desse ponto e fica bem bonito o acabamento aqui com fio angorá. Sobra bastante fio, a gente faz outro gorro com o restante do fio angorá, porém você vai precisar de outro novelo do fio urbano, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo. Um beijo para você e até a próxima aula.